Olá, está no ar mais um Alesp Cidadania. O orçamento público do Estado de São Paulo é elaborado pelo governo paulista e votado aqui na Alesp, onde os parlamentares aprimoram um projeto de lei que define os recursos que serão direcionados para as mais diversas frentes. Recebemos aqui nos estúdios os deputados Gilmacy Santos, do Republicanos, que preside a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, responsável pelas audiências públicas, e o deputado Enio Tato, do PT, que acompanhou e coordenou várias reuniões do orçamento também. Deputados, sejam bem-vindos ao Alesp Cidadania. Obrigada pela presença dos senhores. Deputado Gilmacy. Obrigado, é um prazer mais uma vez estarmos aqui na TV Alesp para falar do tema orçamento, do Estado de São Paulo. Enio, prazer estar contigo mais uma vez, a todos os nossos telespectadores. E vamos aqui falar um pouco mais sobre esse tema tão importante para o Estado de São Paulo. Sim, deputado Enio também, seja bem-vindo ao programa. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui na TV Alesp, nas redes sociais, em especial com o meu presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que tem conduzido tão bem e distribuído tão bem essas audiências públicas, total de 30, inovando esse ano, indo para as regiões menores, para as cidades menores, saindo dos grandes centros. E a surpresa desse ano, que a participação online também, que foi muito boa. Presencial e online. Sim, ajuda bastante, a todos participarem, aqueles que não conseguem se locomover até o local das reuniões, das audiências públicas. Para a gente, então, iniciar esse nosso bate-papo, eu vou pedir para o Gilmacy, deputado, para o senhor explicar para o nosso telespectador o que significa esses encontros, a importância dessas audiências públicas acontecerem em loco nessas cidades. Carol, na minha opinião, a importância é fundamental. Por quê? Porque o orçamento, eu tenho dito isso em todas as nossas audiências praticamente, o orçamento ele sai lá do Palácio do Governo, feito por técnicos, que imaginam o que vai arrecadar e onde pretende investir esse dinheiro. Mas as necessidades de uma região não é a mesma da outra. Nós visitamos, por exemplo, Mira Estrela, uma cidade de 3 mil habitantes. Tem as suas dificuldades, tem as suas necessidades. Que talvez aqueles técnicos que fizeram ali o orçamento, que elaboraram o orçamento, não tenham nem a menor ideia onde fica a Mira Estrela. Isso não é crítica, é uma constatação. Então, a gente chegando lá, a comissão chegando, ouvindo a população, os vereadores, as lideranças, as pessoas comuns que vão até nós e falam das necessidades, das prioridades da cidade. E isso nos dá um norte, onde realmente esse dinheiro deve ser investido. Dá para a gente mudar e atender todas as regiões. Então é fundamental, eu acho de tremenda importância essas nossas reuniões. E o senhor citou a questão da cidade de Mira Estrela e Apiaí, deputado Enio, que foram cidades que receberam pela primeira vez a audiência pública do orçamento, são municípios menores, e o senhor já deu esse destaque, a importância de ouvir também esses municípios com a população menor, que são às vezes mais afastadas dos centros comerciais, aqui da capital e de outras regiões metropolitanas. Então eu queria que você destacasse a importância da reunião acontecer também nesses municípios menores. É verdade, na linha do deputado Gilmacy, nosso presidente, o pessoal fica muito contente, muito alegre, se sente importante de receber um poder legislativo do Estado de São Paulo, Assembleia Legislativa, na sua cidade. E é uma forma de você valorizar também as pequenas cidades, as médias cidades. Por exemplo, nós estamos em Mira Estrela, que ele colocou, que foi marcante. Quinta-feira nós estávamos em Cruzeiro, no Vale do Paraíba, lá na divisa já com Minas Gerais, na Câmara Municipal, onde foi vereador Márcio Tomás Basso, saudoso Márcio Tomás Basso, nosso jurista, ministro da Justiça. E a gente percebe que a população participa, participa e a qualidade das demandas, e a gente fica conhecendo a realidade de cada região do Estado de São Paulo. Tem coisas que são comuns, mas tem coisas que são específicas da região. E é um momento riquíssimo, porque é o parlamento, os deputados indo ouvir a população, a sugestão da população. É diferente, como o deputado Gilmacy colocou, de um técnico que analisa tecnicamente. É muito frio. Nós não, nós vamos lá onde o povo está, onde os vereadores estão, os prefeitos, as entidades de classe, os sindicatos, as instituições da cidade, as APAES, as Santas Casas, e a gente sente a necessidade do povo. E aí as demandas deles, que não batem
muitas vezes, a maioria das vezes, não batem com aquele orçamento frio, né, que só pensa em números do Executivo. Então é uma inovação, um grande trabalho da Assembleia Legislativa, que cada vez mais nós temos que aperfeiçoar, temos que incentivar, temos que perseverar. As audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa começaram, deputado Gilmar, você sabe, apenas em 2006. Né? Nós estamos em 2022. Né? Houve grandes avanços. Da forma que a gente quer? Não. Vai se avançando aos poucos. Por exemplo, as emendas impositivas, que cada deputado pode colocar aonde ele tem demandas, aonde o prefeito, o vereador, o presidente da associação, os representantes da sociedade civil, não vai chegar no governador, não vai chegar no secretário. Uma cidade que tem 3 mil habitantes, como o Gilmaci colocou, uma cidade que tem 5, 10 mil habitantes, eles chegam até o deputado. Sim. Até o secretário de Estado não vai chegar nunca. Então, essas demandas são atendidas pelos deputados. E eu, deputado Gilmaci, você já deve ter conversado com muitos prefeitos, vereadores, que quando você manda 100 mil reais, 150, 200 mil reais para uma prefeitura, muitas vezes significa 5, 10, 15% do poder de investimento daquele ano para a prefeitura. Então a gente tem que entender a necessidade da população. E é muito rico você colher as informações, transformar em emenda e, obviamente, depois você tem que fazer uma briga aqui para contemplar essas emendas. Né? Deputado, a gente também vê, você falando das emendas impositivas, nós também, ouvindo a população, ouvindo até os próprios prefeitos, que a maioria das vezes os prefeitos participam, a Câmara de Vereadores participam, a gente até consegue, das nossas emendas positivas, como o senhor disse, mandar 100 mil, 150 mil reais para aquela cidade, que vai fazer uma diferença enorme. Mas se nós não estivéssemos lá ouvindo ela na audiência pública, esse prefeito não vem até nós muitas vezes. Que vem até nós são aqueles que têm as grandes cidades, que muitas vezes o deputado também está preocupado, então não é a crítica, que poder ajudar para poder ter voto, né? Então, se você olha para uma Mira Estrela da vida, para uma Piaí, uma cidade pequenininha, isso aqui não tem voto, não vai me resolver nada. Então, esquece a cidade. Quando você está lá, você ouve, você consegue, a gente consegue apertar um pouco e até das nossas próprias emendas impositivas ajudar aquela cidade, que faz toda a diferença. É fundamental essas audiências. Esse diálogo, né, com a própria população, entender quais são as principais particularidades, né? Falando agora para o orçamento de 2023, outra mudança na dinâmica foi a realização de algumas audiências aos sábados para facilitar a participação da população que durante a semana às vezes não consegue ir presencialmente a esses encontros, né? E pensando aí nessas mudanças, eu queria que vocês, primeiro deputado Gilmaci, se vocês têm percebido aí uma presença mais efetiva da população, né? Agora também com esse instrumento das plataformas digitais, que também tem essa participação via internet da população. Vocês têm visto aí um aumento dessa participação da população nos encontros? Sem dúvida. Nós fizemos, acho que 2 ou 3 audiências públicas no sábado. Fizemos em Herculândia, outra cidade pequenininha, bem lá, mais de quase 700 quilômetros aqui de São Paulo. E fizemos em Euclides da Cunha. Todas, com muita participação. A população, né, em Herculândia, nós tínhamos lá cerca de 100, 150 pessoas participando da audiência, vereadores, prefeitos. Então, e nós fizemos isso exatamente para a gente poder encaixar mais cidades. O nosso tempo era curto, então nós fizemos quinta e sábado também. Estamos fazendo todas as quintas-feiras uma audiência pública. Exatamente por isso. E a resposta, para mim, foi bem positiva. Para o senhor também, deputado Enio, você já destacou, né, a questão dessa participação virtual da população, né, um instrumento a mais aí para ajudar na dinâmica e também nesse diálogo diretamente com os mais interessados. Sim, ontem nós estávamos fazendo audiência pública em Diadema, na Câmara Municipal, aliás, uma excelente audiência pública, né? Os vereadores participaram em massa, né? Foi uma das melhores que teve, muita embate, foi legal, tinha 4 deputados estaduais de partidos diferentes. E, de repente, entra uma pessoa lá da Franca para falar sobre os problemas da Santa Casa. Entra uma pessoa lá de outra cidade, São José do Rio Preto. Isso é muito bom, isso enriquece, né? Tem o problema da região metropolitana e os problemas do interior de São Paulo. Então, isso é muito bom. A questão dos dias aí, acho que nós fizemos experiências, menos na terça e na quarta, porque é o dia que demanda mais aqui na Assembleia, que são pautados os projetos, né? Mas fizemos audiência no início, era na quinta, 2 na sexta e 1 no sábado. E quando tivesse
algumas foram canceladas, nós fizemos na segunda-feira, como foi o caso de ontem, né? Em Diadema, e vamos fazer em Mariporã na próxima sexta. Então, segunda. O deputado, o presidente Gilmar Sy, com sua equipe, sempre conversando com a gente de forma democrática, a gente foi distribuindo essas audiências públicas. Eu acho que foi um avanço muito grande, foi muito bom esse ano, sinceramente. Eu estou desde 2006, né? Eu acho que só não participei das audiências públicas quando eu participei da mesa diretora, na primeira secretaria, mas, sinceramente, um dos melhores anos de mais participação e estou mais empolgado é esse ano. E esse ano, obviamente, estamos fazendo no primeiro semestre por conta das eleições, né? Sim. O orçamento só chega aqui dia 30 de setembro, mas a gente está se antecipando já para ouvir os problemas de hoje são os mesmos que vão ser dia 30 de setembro. Esse ano tem uma novidade, eu acho que aumentou até a participação, a empolgação, a esperança da população, porque temos eleições em outubro. Sim. E tudo indica que teremos um novo governo ano que vem. Então a gente não sabe quem vai governar. Então temos uma expectativa da gente conseguir ter mais avanços no orçamento que a gente vota em dezembro. Isso é positivo. A única previsão, então, é que os senhores terão muito trabalho então, para decidir, né, o orçamento, ajudar na elaboração, né, que ele vem do governo executivo aqui do estado de São Paulo, mas os deputados têm instrumentos, né, como, por exemplo, as emendas que eles já citaram, que ajudam aí na elaboração e no complemento desse orçamento para o ano de 2023. Falando da participação popular, né, antes da gente passar para a parte técnica das emendas, como que a população tem participado, né, individualmente, através de ONGs, coletivos, instituições, né, os próprios vereadores também podem apresentar essas demandas. Como que tem chegado essas demandas até vocês? De todas as formas, vereadores, ONGs, associações, o cidadão sozinho vai lá, né, ele pede, reivindica. Nós tivemos, não lembro qual foi a cidade, uma pessoa que foi lá falar da rua dela, do bairro dela, da necessidade do orçamento chegar até lá. Então, as participações são diversas. Não existe ali só os vereadores, só as associações, só as ONGs, não. A participação ela é bem democrática, a gente está feliz por isso, né? Porque todos podem participar, não há aquele, olha, você não pode, você pode, não. Se inscreveu dentro daquele limite, que geralmente nós limitamos ali 20 participações, né? Às vezes a gente abre um pouquinho, pelo tempo em si, mas dentro das 20 participações, os primeiros que chegar, ninguém vai perguntar o que ele faz, o que ele é, o que ele vai fazer. Quero me inscrever, quero falar. Fique à vontade, a tribuna de você, para você falar, reivindicar, fazer a sua reivindicação ao orçamento de 2023. E nós estamos ali para ouvi-los. E individualmente, né, eles também podem participar, como o senhor bem trouxe, e com a participação via internet é só fazer o cadastro no portal da Assembleia Legislativa, que é o al.sp.gov. Lá tem todas as ferramentas para essa participação virtual. E, deputado Enio, a gente pensa, né, sobre essas particularidades dos municípios, das cidades, mas vocês têm visto aí algumas demandas comuns entre os municípios? Saúde, infraestrutura, que vocês têm notado aí que é uma reivindicação que tem batido aí em vários municípios, em várias cidades? Tem, mas eu gostaria de falar desde 2006, assim, é interessante. Uma das primeiras categorias que lutaram foram os defensores públicos do estado de São Paulo, para criar a defensoria. Tinha criado a defensoria em todo o Brasil, só não tinha criado aqui em Santa Catarina. E os defensores se organizaram como se organizaram agora os mediadores e os conciliadores. Sim. Eles participaram de todas as audiências públicas em 2006, 2007, acho que demorou 3, 4 anos. Criou-se um ambiente, junto com mais de 300 entidades que lutavam por isso, da sociedade civil, OAB, todo mundo, né? E chegou um momento que teve clima da gente criar a Defensoria Pública no estado de São Paulo. Fruto, uma importância enorme, das audiências públicas que eles rodaram o estado todo com a Comissão de Finanças e Orçamento. O presidente na época era o Claudino Crespo, o secretário era o Edmir Chedi, e eu participei de todas. E conseguimos aprovar a Defensoria Pública no estado de São Paulo, com uma grande contribuição das audiências públicas. Hoje, trazendo para os dias de hoje, tem os mediadores e conciliadores, que estão participando de todas. Mediadores e conciliadores são aqueles que fazem acertos jurídicos entre partes, diminuindo o custo ou tirando o custo do Estado, custo jurídico, de advogado. E eles querem ser remunerados, e está na Constituição, né? Tanto é que nós já marcamos uma audiência, fomos lá, falamos com o presidente do Tribunal de Justiça para poder remunerá-los.
Agora vamos falar com o secretário de Justiça do Estado, sim, porque eles também podem ter uma modalidade de convênio, como o Estado tem com a OAB. Então, são demandas assim coletivas que eles usam a audiência pública para poder ser vistos, sim, ver as suas demandas. E as demandas regionais sempre... Olha, esse ano me surpreende muito o problema das estradas vicinais. O estado de São Paulo tem a imagem de ter as melhores estradas, é verdade, pedagiadas. Agora, em todas as regiões do estado de São Paulo, uma reclamação sobre as estradas vicinais, aquelas que servem para o escoamento da produção, que servem para o turismo, que é muito forte, os roteiros turísticos, por exemplo, religioso, como na região do Vale do Paraíba, do Vale do Ribeira, né, do Pontal do Paranapanema. São Paulo é um turismo enorme, né? E o pessoal reclama muito das estradas. E a gente tem uma reclamação muito grande, funcionalismo público, né? A questão dos equipamentos. O IANSP, o governo está tirando o dinheiro do IANSP, a contrapartida do governo, e está deixando tudo nas costas do funcionário público. E a gente sabe que o IANSP não sobrevive, os hospitais, né, dos servidores públicos não sobrevivem só com o dinheiro dos funcionários. Então são demandas gerais. E, obviamente, saúde e educação é uma reclamação constante. Enio, Carol, eu ouvi, não me aprofundei, eu ouvi uma notícia, foi rápido, e parece que o governo do Estado autorizou a Santa Casa de Presidente Prudente a voltar a atender o IANSP. Já é um avanço. Muita reclamação no dia. É fruto dessas audiências. Porque lá nós ouvimos, naquela região, foi uma grita total a respeito disso, não somente lá, mas lá também. Sim. E uma coisa que nos chama a atenção, principalmente mais no interior, é o problema do autismo. O autismo teve presente em quase todas as audiências públicas. Os pais, as entidades que cuidam, mas principalmente pais, né? Individualmente pais, reclamando e pedindo ajuda para cuidar dos seus filhos. O autismo cresceu muito no estado de São Paulo. E o interior está preocupante essa situação. Então eles pedem mais estrutura, né, para qualidade de vida, né, principalmente dessas crianças que têm o diagnóstico. Porque é o seguinte, uma criança dessa, o atendimento para ela, escola não pode ser igual. Você tem que estar ali poucas crianças numa sala de aula, não pode ser somente um professor. E são poucos que têm estrutura. Aí você tem um APAE que tem ali um convênio para atender 5, você tem outra entidade que tem um convênio para atender 10, não pode passar daquilo. Só que naquela cidade não tem só 5, tem 50. Então você fica 40 para o lado de fora aqui que não conseguiu ser atendido. Então, precisamos criar um instrumento no orçamento para dar mais dinheiro para essas associações, essas entidades especializadas, para cuidar desse problema, que é sério, e a cada dia que passa, antigamente nós não tínhamos diagnóstico, né? Hoje você tem um diagnóstico rápido. As pessoas cresciam, envelheciam e morriam com autismo, ninguém sabia que tinha. Hoje não, nós temos um diagnóstico. Então é uma situação muito complicada, tem preocupado a gente da comissão e precisamos arrumar uma maneira, junto ao governo do Estado, para se criar, né, de repente, uma rubrica, alguma coisa, e criar mais, ajudar mais entidades, capacitar essas entidades para cuidar desse problema do autismo. Deputado Gilmar, se me lembra sobre autismo, e é verdade, autismo é uma coisa que agora que está crescendo e vai sendo descoberta, os graus de autismo. Muitas vezes a família tinha uma criança, um adulto, que tinha o autismo, né, o transtorno, e não sabia. Né? Por quê? Porque não tinha como diagnosticar. E com os avanços, as famílias vão tendo a possibilidade de descobrir isso. Então eu sou autor de um projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa para criar o programa estadual sobre o autismo. Tudo isso que o deputado Gilmar está colocando. Foi aprovado por unanimidade pela Assembleia, foi sancionado pelo ex-governador Dória em 2019, só que tem um problema, não foi regulamentado. Então já existe uma lei, e uma lei discutida com as entidades que tratam desse assunto, com famílias que têm os autistas dentro de casa, que sentem o problema, né? E que têm a necessidade, inclusive nas escolas, para ter essa pessoa, essa assessoria, para que ele possa participar junto com os demais coleguinhas da escola. Né? Mas, infelizmente, não foi sancionado. Aí, para a gente ter um planejamento,
para a gente saber como é que começa a resolver esse problema no estado de São Paulo, eu fiz uma pesquisa nas secretarias adequadas para saber quantos tinhas no estado de São Paulo. O estado de São Paulo não tem esse dado. Aí eu fiz um projeto para ter o censo, né? Fazer um levantamento no estado de São Paulo. Sem esses dados não tem como Sem fazer esses dados, uma você não política sabe. pública específica. É lógico. Aí foi aprovado por unanimidade por todos os deputados dessa casa e eu não sei por que o Dória, que tinha aprovado, sancionado outro, vetou esse. Está aqui para ser derrubado, né? Está na fila para ser derrubado esse veto, que é muito importante, que você acabou de colocar. Você tem que saber quanto que você tem para poder se planejar, para colocar no orçamento, né? Para você ver como que você enfrenta esse problema, né? Para ajudar as famílias que têm os autistas dentro de casa, que é muito mais do que a gente imagina. Quando vocês trazem, né, os senhores trazem esses relatos, né, da própria população, da luta de classe, de categorias, né, e de próprias instituições de um grupo ali específico, como, por exemplo, os diagnosticados com autismo, a gente vê da importância dessa audiência pública não só para a questão do orçamento, os deputados aqui na Assembleia têm a prerrogativa, o instrumento de fazer projetos de lei que podem partir aí de demandas que surgem nessas audiências públicas. Mas falando tecnicamente, né, deputado, quando a gente fala sobre o orçamento, há uma porcentagem, por exemplo, que ela tem que ser destinada obrigatoriamente para a área da saúde, né? Como que é elaborado esse orçamento aí com essa porcentagem, essas especificidades que os senhores têm que responder, né, que têm que respeitar, que está na Constituição? Sim, esse talvez seja o complicador, né? Nós temos hoje, acho que é 12% para a saúde, né, Enio? 12%. 12% do orçamento para a saúde. Só que vamos aqui imaginar. Saúde. Saúde, nós temos hoje uma população mais idosa e automaticamente precisa mais do SUS. Nós temos o poder aquisitivo das pessoas diminuindo, porque muitos perderam o emprego, saíram do plano de saúde, pago, e voltaram para o SUS. Então a demanda aumentou. Então 12% hoje não atende às necessidades da população. Não atende. Falta dinheiro para a saúde. Tanto é que a gente vê, a gente ouve, agora nós estamos saindo de uma pandemia e nós temos as cirurgias eletivas paradas. E não tem como fazer, mas vai ter que fazer. Eu li agora de manhã, uma cidade não tão grande aqui no interior, logo próximo aqui da gente, Valinhos. Valinhos. Tem 6 mil cirurgias eletivas paradas, esperando, só Valinhos. Aí você começa a pegar outras cidades maiores, imagina. Quantas mil cirurgias nós temos paradas aí agora, que precisa ser feita. Cirurgia simples, talvez, de catarata, que uma pessoa está esperando 3, 4, 10 anos. Outras cirurgias mais complicadas. Então, talvez seria a hora, né, de mudar a própria Constituição para, hoje, trazer mais dinheiro para a saúde. Então, é complicado. Aí onde entra aqui a audiência pública, nós ouvimos, nós chegamos aqui, procuramos, falamos com o governo, tira daqui, manda para a saúde, tira daqui, manda para lá. Essa é a função da comissão, essa é a função da Assembleia Legislativa. A gente vai trazer no próximo bloco, né, um pouco mais da prerrogativa do trabalho dos deputados quando eles recebem orçamento vindo do governo do estado de São Paulo. O Alesp Cidadania vai para um rápido intervalo, não saia daí, voltamos já. Voltamos com a Alesp Cidadania, recebendo os deputados Gilmacy Santos, do Republicanos, presidente da CFOP, e o deputado Enio Tato, do PT, que também tem acompanhado as audiências públicas do orçamento de 2023 em todo o estado de São Paulo. Deputados, a gente estava falando, né, no segundo bloco sobre a porcentagem do orçamento que é obrigatoriamente destinada a algumas áreas, né? A gente falou um pouquinho da saúde no fim desse segundo bloco. Deputado Enio, né, tem outras áreas aí que tem esse valor determinado, né, fixo, mas queria que você falasse como que vocês dialogam, né, para de fato tentar cumprir a prerrogativa que está na Constituição e também se vocês passa um pouco dessa porcentagem, se é algo que é obrigatório, tecnicamente como é montado esse orçamento? Aí que tem a grande divergência e que eu, como deputado de oposição do PT, divirjo e faço questionamento ao governo do estado, que está há 30 anos governando, que é o PSDB, com diversos governadores passados. E a saúde e a educação, como o deputado Gilmacy colocou, tem dinheiro carimbado, 12% para a saúde e 25% para a educação, no mínimo. O
O problema é que dentro dessas despesas, coloca as despesas que não competem à saúde e à educação. Por exemplo, os aposentados, que tem que ser uma rúbrica fora, em outra pasta, e não colocar na saúde e na educação. E outros desvios que tem. Você lança despesa que não é adequada para aquela pasta. Então, muitas vezes o governo até fala, eu estou gastando mais do que a Constituição de maneira inadequada. Permite, mas de forma inadequada, colocando despesa que não é adequada para aquela pasta. Mas a grande crítica que a gente faz e que a gente precisa consertar no próximo governo, seja de que partido for, né, pelo menos no meu pré-candidato, a gente já está alertando, são as áreas sociais. As áreas sociais é onde peca mais o governo atual, que está aí há 30 anos. Por exemplo, a área da assistência social, que cuida das APAES, que cuida do Bom Prato, que cuida dos moradores em situação de rua. Quando o cara perde o emprego, quando é despejado, quando deixa de pagar o aluguel, ele recorre à prefeitura ou ao Estado. A primeira secretaria que ele vai procurar é a Secretaria da Assistência Social. Portanto, no Estado de São Paulo, a Secretaria da Assistência Social, que é tão importante, que mexe com a vida das pessoas, com gente, com as famílias, essa secretaria não tem 0,5% do orçamento de 286 bilhões que está sendo gasto neste ano. Então é um absurdo. Teria que ter mais dinheiro nessa secretaria, para ter mais convênios com as prefeituras fazer o convênio com as entidades, as prefeituras fazer convênio com as APAES, né? Porque elas necessitam da Secretaria da Assistência Social. E o governo do PSDB não chega a 0,5%. Duas secretarias que esse ano eleitoral todos os candidatos vão falar. Que o jovem é o futuro. O jovem não é o futuro, o jovem é o presente. Para você tirar o jovem da criminalidade, perder para o tráfico, tirar das drogas, você tem que dar opção. Você sabe quanto que a Secretaria da Cultura e do Esporte tem no orçamento? A Secretaria de Esporte tem apenas 0,10% do orçamento. O partido do Djalmaci coordenou a Secretaria de Esporte. Ele sabe que não dá para fazer nada com o orçamento do Estado. 0,10%. Não dá para fazer programas de esporte e lazer para a juventude do Estado de São Paulo todo. Não é o programa do governo do Estado, mas fazer parceria com as entidades, com as prefeituras que estão lá na ponta e sabem da necessidade. Secretaria da Cultura, tem coisa mais importante que a cultura para um povo, e principalmente para a nossa juventude, que são criativos, cultura da periferia, do interior, né? Cada um com sua especificidade da sua região, com a sua cultura regional. Essa secretaria tem apenas 0,39% do orçamento. Não tem 0,5% também. E uma outra secretaria que é um absurdo, deputado Djalmaci, e você tem percebido as demandas, é a Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura é aquela que produz o alimento que chega na mesa do trabalhador. O arroz, o feijão, a batata, a mandioca, as frutas, as verduras. A Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, que produz tanto, que tem uma competência enorme, tem apenas 0,30% do orçamento. O Estado de São Paulo é um dos maiores produtores de soja, de cana, para o açúcar e para o álcool. Isso é o agronegócio. O agronegócio, ele não precisa do Estado para produzir. Ele tem financiamento próprio do Banco do Brasil, do BNDES, Caixa Econômica, Banco Mundial. Quem precisa do Estado, da Secretaria da Agricultura, é o pequeno produtor, é o produtor da agricultura familiar, né? Os assentados. Esses precisam do Estado, precisam da Secretaria da Agricultura. Aquele que leva comida de boa qualidade na mesa. Que está uma inflação enorme, que o cara chega no supermercado, na feira, na quitanda, é um absurdo todos os dias. Mas cadê o investimento para produzir mais? E aí entra o problema das estradas que nós acabamos de falar, né? Muitas vezes o cara planta, cuida, colhe e o produto apodrece porque não tem como você escoar essa produção. Então são 3 áreas que eu estou batendo muito e que nós precisamos aumentar no orçamento, a participação no orçamento do Estado de São Paulo. E nós temos condições, essas áreas aqui, nós temos condições de mudar isso na Assembleia. Sim. Nós podemos, os deputados, desde que haja aqui, nós implementamos isso no orçamento, nós vamos tirar o esporte de 0,10 para 0,20, dobrou. É só ter os deputados todos aqui dentro
do que o regimento diz, votar e aprovar. Lógico, também tem o governo tem o direito do veto também, né? Mas eu acho que é um momento, independente do governo que vai assumir em 2023, que será um governo novo, sem dúvida, nós temos que trabalhar, a comissão trabalhar essa problemática e propor isso dentro da Assembleia Legislativa, para que mude, para que aumente para todas essas secretarias. O turismo também, São Paulo tem um potencial turístico enorme em todas as regiões. Uma região é de um jeito, outra região é do outro, mas tem o turismo. E o turismo, você não vai falar no turismo, no investimento no turismo. Infraestrutura, então, né? Aqui no Vale do Ribeira é um local muito bonito para se visitar, né? Sim, tem coisas maravilhosas no Vale do Ribeira que não é divulgado, mas tem outros que não conseguem chegar porque as estradas não permitem. Sim. Então, eu acho que é uma discussão muito ampla e muito boa e dá para se fazer muito, sim, no orçamento 2023. E como funciona na prática, né, a participação dos deputados na elaboração do orçamento, né? A gente já trouxe aqui que o governo encaminha aqui para a Assembleia Legislativa e os deputados têm essa prerrogativa, né? Tem a questão da aprovação, né, a votação de todo esse orçamento e também as emendas impositivas, né? Geralmente são apresentadas mais de 10 mil emendas. Como que é essa discussão aí, esse entendimento final para os setores que vão ser contemplados, deputados? 10 mil emendas, tirando as impositivas, que elas são impositivas, né? Então, hoje cada deputado tem aí um percentual, que esse ano chegou a 6 milhões e 900, 6 milhões e 600, são impositivos, mas o governo não pagou até agora também, tá? Pagou algumas, pagou a sua, Lênin? Começando a pagar da saúde agora. Estão começando a pagar, são impositivas. Mas essas 10 mil emendas que são apresentadas, são 10 mil vetos que tem, não aprova. O governo, na hora de elaborar o relatório final, diz, não, rejeita. Então você tem ali um calhamaço assim, do relatório e mais da metade, 90%, são só da rejeição das emendas. Os deputados, infelizmente, nós colocamos na tentativa, mas já sabendo que vai ser difícil. Às vezes, o que interessa o governo, o que interessa uma ou outra, o município, né, que é parceiro, acata-se alguma coisa. Mas as emendas são apresentadas para isso. Nós tentamos. Os deputados tentam mudar através de emendas, mas é difícil, é muito difícil aqui a gente conseguir emplacar uma emenda que venha realmente mudar a estrutura, mudar a situação daquela cidade, daquele município. Para a gente tentar deixar mais claro para o nosso telespectador, né, as emendas que são como orientações que o governo pode ou não aprovar, né, que é o que o deputado Gilmacy estava explicando para a gente, e tem as emendas impositivas, né, que é um valor que os deputados têm para destinação aí, né, constitucionalmente, para destinar aí os recursos para a área da educação, da saúde, enfim, aí fica a critério do deputado, né, deputado Enio? Sim, agora nós estamos no momento que a Comissão de Finanças e Orçamento é o trabalho dela de fazer as audiências públicas, como nós colocamos. Viajar o estado de São Paulo todo, são um total de 30. Quando o orçamento chega, dia 30 de setembro, abre-se um prazo para todos os deputados, os 94 deputados da Casa, apresentar emendas para todas as áreas. Aí cada deputado, de acordo com as suas demandas, de acordo com a sua prioridade, apresenta as emendas. Por exemplo, todo ano eu apresento emenda para a extensão do trem até o Varginha, até Parelheiros. Todo ano eu apresento emenda na minha região para a extensão do metrô do Jardim, até o Jardim Anja, do Capão Redondo, que não sai do papel, né? A gente apresenta no orçamento, só que são milhões, né? Obviamente que a gente marca a posição ali, a gente está demandando uma esperança da população. E depois tem as emendas impositivas, que virou lei, que o governo tem que pagar, porque antes a gente apresentava as emendas, mesmo essas para as entidades, valores pequenos, o governo pagava se quisesse. Agora não, é obrigado de pagar no orçamento, durante o ano, inclusive esse ano. Caso contrário, a gente pode entrar com uma ação de improbidade administrativa. Então, esse é o papel da gente. Agora tem o problema que o deputado colocou. Você apresenta as emendas importantes, demandada, todos os deputados, obviamente a grande maioria, o governo veta. O relator já corta desde aqui, orientado pelo governo. Mas isso é uma forma de governar, né? Então a gente precisa mudar isso. Obviamente o governo é que tem a caneta, ganhou as eleições para executar o orçamento. Mas a gente está aqui para corrigir esse orçamento, para ver aquilo que tem para melhorar, né? Para distribuir melhor esse dinheiro. O estado de São Paulo tem uma diferença com os outros estados. Os outros estados podem reclamar que não tem dinheiro. O estado de São Paulo tem bastante problema, é a maior população do Brasil. Mas aqui tem dinheiro.
um estado pujante. Em plena pandemia, em 2020, o estado de São Paulo teve um superávit de 7,5 bilhões. O ex-governador se despediu agora, o Dória, né? Ele se vangloriou que deixou em caixa 40 bilhões. Ele devia ficar triste, ter vergonha. Com tantas empresas que faliram, tantos comércios que fecharam, tantos moradores de rua, tantas pessoas que foram despejadas porque não conseguiram pagar aluguel, né? Tantos vendedores ambulantes que não conseguiram comprar mercadoria para vender de dia para pagar à noite, e o governo de São Paulo com 40 bilhões em caixa, né? Esse dinheiro devia estar circulando na economia, gerando emprego, gerando renda. Cuidando das pessoas. Cuidando das pessoas. O estado de São Paulo não é banco. Né? Banco que guarda dinheiro, que põe a juro para render. Governo não, o governo tem que gastar o dinheiro que arrecada da população. Quando a gente fala do estado, né, São Paulo é o estado com o maior orçamento do nosso país. Esses 40 bilhões poderiam estar aí agora, tá bom, cuidar de pontes, viadutos, é importante, fazer asfalto, é importante. Mas por que não dividimos, só pega metade desse dinheiro e vamos cuidar do social? Cuidar do social, cuidar de pessoas, cuidar de gente, né? Verdade. Estaríamos aí, você coloca dinheiro na rua, aspas aqui, o cidadão vai poder comprar. Se ele compra, a indústria tem que fabricar. Então vai gerar emprego. Mas se o dinheiro não está na rua, está guardado, não tem como comprar, não tem como vender. Não tem essa movimentação. Não tem. A economia cresce dessa forma, é comprando, vendendo, fabricando, mas para isso tem que ter dinheiro na rua. Olha a incoerência, o deputado está lembrando muito bem, né? Ele economizou e tinha 40 bilhões em caixa. Fruto de quê? Da reforma administrativa que ele fez, que puniu os funcionários públicos, e um absurdo, do decreto-lei que ele fez em 2020, taxando os aposentados e os pensionistas, que não pagavam o IANSP, tiveram que voltar a pagar o IANSP. O cara trabalhou 30, 40 anos para se aposentar. Ganha lá seu salário mínimo, 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil, o máximo é 7 mil reais. Pois bem, ele taxou esses aposentados e pensionistas que trabalharam a vida toda, né, pagando novamente a taxa da Previdência. Então, foi um crime que ele cometeu e que, inclusive, está pautado hoje na Comissão de Finanças e Orçamento, que o deputado Gilmacy já pautou 2 vezes, não deu quórum. Hoje está pautado mais uma vez para a gente derrubar esse decreto do Dória. 3 vezes. 3 vezes. Para a gente derrubar. Mais que derrubar, tem que ressarcir esses 2 anos que os aposentados e pensionistas pagaram. Eu nunca vi um confisco tão grande num pessoal tão sensível, que muitas vezes não tem o dinheiro para comprar remédio. E o governador simplesmente chegou e taxou de 11%, se não me engano, a 17%. Para quem ganhava salário mínimo, 2 mil, 2.500, 3 mil. Porque tem um detalhe também, o cara se aposenta, o aposentado e pensionista, muitas vezes o cara ganha 5 mil reais. Um salário razoável. Mas o salário base dele é 1.500 reais. Então ele se aposenta com salário base. Aqueles penduricalhos, aqueles bônus, não entram na aposentadoria. Então a pessoa muitas vezes tem um padrão de vida enorme, cai o padrão de vida. Aí o Dória vem e taxa justamente esse pessoal, os aposentados e pensionistas, que eu achei um grande absurdo. E eu acho que no dia de hoje vai ser pautado, nós estamos gravando numa terça, mais uma vez pelo deputado Gilmacy, está fazendo a parte dele. O problema é que o governo esvazia a comissão e não deu quórum. Espero que hoje tenha. A gente está entendendo um pouco, né, dessa prerrogativa que os deputados têm, instrumentos para ajudar na questão do orçamento e também nas legislações aqui do estado de São Paulo. Quando a gente fala, né, desse orçamento aqui do nosso estado, né, que é o maior, perde apenas por da União, né, que é o do governo federal, a gente entende aí que é uma complexidade muito grande, né, para vocês deputados, né, e também para o executivo conseguir atender todas essas demandas. Mas quando a gente pensa, né, deputado Gilmacy, sobre a questão do incremento, né? Apesar da pandemia, no passado, o orçamento deste ano, de 2022, teve um incremento. Há alguma novidade para o ano de 2023 sobre o aumento nesse orçamento? Eu acredito que a perspectiva da gente, por tudo que tem acontecido, que esse orçamento vai crescer novamente. E nós estamos imaginando aqui que nós teremos, vamos votar aqui um orçamento mais de 300 bilhões. Eu acredito que passa, né, Enio? Eu acredito que vai passar de 300 bilhões de reais. Que é pouco dinheiro? Não.
é muito não, mas eu acredito que é um dinheiro suficiente para se fazer grandes investimentos no Estado de São Paulo em todas as áreas, em todos os setores, e principalmente no ser humano. Então, por isso essas audiências, por isso nós estamos aqui debatendo. O debate no final do ano vai ser muito grande. Quando chegar esse orçamento aqui, a discussão, tenho certeza que os deputados vão melhorar muito, vamos apresentar as emendas, vamos brigar. Você tem noção, o Enio falou agora há pouco aqui da cultura. Todos os anos, praticamente para fechar o orçamento, né? Para fechar, fechamos um acordo na cultura. Aí você coloca ali mais 40 milhões no PROAC, mais 20 não sei onde. Colocamos, fechamos o acordo. Mas não vem o dinheiro, né? Congela depois. É muito difícil. No esporte também, nós fechamos. Olha, vamos colocar mais, muito não, mais 10 milhões aqui no esporte. Fechou, votamos. Mas só que chega lá e congela esse dinheiro, não chega aqui na ponta. Então a nossa luta aqui na Assembleia, a nossa briga é exatamente isso. O orçamento é bom, não é ruim, vai ter esse incremento que você falou, vai crescer, mas precisamos que realmente tenha prioridade. O governo precisa ter prioridade. E a prioridade não pode ser viadutos, não pode ser o concreto, tem que ser a pessoa. A gente tem aqui 645 municípios, né, no estado de São Paulo. Ao todo, a Assembleia Legislativa, né, com a coordenação da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, vão realizar agora para o orçamento de 2023 30 audiências públicas, né? A última acontece aqui na capital paulista, na sede do Parlamento Paulista, no Palácio aqui 9 de julho. E, deputado Enio, né, qual que é a expectativa, então, para essas próximas audiências, né? Faltam 4 apenas, né? E a última, que vai ser realizada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, é sempre muito participativa, a população vem em peso aqui para o Palácio 9 de julho para fazer essa participação nessas reivindicações no orçamento. Como eu falei, é uma expectativa nova esse ano, acho que é por isso que aumentou a participação online ajudou bastante, mas é a perspectiva de você ter um novo governo aqui no estado de São Paulo, com outra visão, uma visão mais social, né? Que a gente possa avançar, possa melhorar a distribuição desse orçamento, ser mais justo. Foi colocado aqui, do estado de São Paulo, é o maior orçamento depois da União, mas mais do que isso, o segundo maior orçamento do Brasil, depois do estado de São Paulo, não é nem Minas, nem Bahia, nem Rio de Janeiro. É a cidade, né? É a cidade de São Paulo. Você ter a pujança do estado de São Paulo. Então aqui tem dinheiro. O que precisa fazer é justiça social, distribuir melhor, cuidar mais de gente. Uma obra, elas são importantes. Metrô, trem da CPTM, transporte, grandes obras, tudo é importante, né? Estradas, né? Mas tem que cuidar do ser humano. Uma obra você pode desacelerar. Muitas estão paradas, aliás, muitas estão paradas, que a gente reclama, precisa ser retomada. Agora a fome, a necessidade da saúde, da barriga vazia das pessoas, o cara desempregado, o morador em situação de rua, esses não podem esperar. A Betinha já falava, a fome tem pressa. Essa assistência social tem que ser contínua, né? Contínua, você não pode. Você tem um orçamento no estado de São Paulo de menos de 0,5% para cuidar de gente, né? Cuidar de Bom Prato. Ontem eu fiquei surpreso. Diadema tem 500 mil pessoas e a vida toda pedindo um Bom Prato para Diadema, eu achei que até tinha. Eu achava que tinha no mínimo umas 3. Eles estão contentes porque agora, faltando 5 meses para terminar esse governo, prometeram que vão colocar um Bom Prato em Diadema. Verdade. Bom Prato é um programa bom, comida R$1. Não é mais o morador de rua que vai lá comprar, não. É o aposentado, é o trabalhador de aplicativo. É o trabalhador do comércio. Esses dias na Belmira Maria, no Grajaú, eu vi motorista de ônibus dando uma paradinha para pegar um Marmitex, né? Porque as pessoas não têm dinheiro para comprar. Então o Bom Prato é um programa bom. Agora precisa estar em toda a periferia de São Paulo, nas cidades da região metropolitana, no interior. E é um programa que é atendido pela assistente social. Se a assistência social tem menos de 0,5%, vai ser muito lento a instalação de bons pratos no estado de São Paulo. A mesma coisa a APAI, que nós falamos tanto, que cuida dos autistas, né? Também é a área da assistência social. Então, nós precisamos melhorar esse orçamento. Aumentar a área social, né? Mesmo que tenha que sacrificar algumas coisas de outras secretarias, né? Tirar de lá, mas nós precisamos cuidar mais de gente, do ser humano. Você falava da audiência pública aqui na capital, aqui na Assembleia Legislativa, que será útil.
mas nós temos ainda mais 3. E mais de 2 dessas em cidades diferentes que nunca houve. Nós vamos ter sexta-feira em Mogi, né? No Alto Tietê, que já é tradicional, Mogi. E depois vamos para Praia Grande, que sempre se fizemos na Baixada, mas em Santos, né? Na Praia Grande nós nunca fomos. Então será a primeira vez também que a audiência pública será realizada lá. E na segunda-feira, Mariporã, uma cidade que também é região metropolitana, que é uma das menores. E nós vamos estar lá em Mariporã, também ouvindo Mariporã em toda a região. Então, a expectativa é muito boa, que acredito que nós vamos enriquecer bastante o nosso orçamento 2023. Mais uma vez reafirmando, né, o senhor trouxe aí o relato de Diadema, uma cidade aqui da região metropolitana, né, do estado de São Paulo, próximo à capital, e ainda assim tem as suas demandas específicas, né, tem as suas necessidades que os deputados aqui lutam para que sejam contempladas no orçamento. Bom, a gente está finalizando a Alesp Cidadania de hoje, mas eu vou deixar um espaço final para os deputados, né, conversarem com os nossos telespectadores, deixar essa mensagem final. Deputado Enio, por favor. Eu só queria levantar mais 2 casos que é importantíssimo, claro. Só que eu não consegui estar... É a questão dos pedágios no estado de São Paulo. O governo atual tinha 173 praças de pedágio. De 2019, depois do Dória e do Rodrigo Garcia, aumentou mais 23 praças de pedágio, 24% a mais. E pedágios caros. Quando você fala de pedágio, não é para o cara que tem o veículo que paga. Encarece toda a produção do estado de São Paulo. Então aumenta o produto, porque encarece. Então o problema de pedágio no estado de São Paulo é muito complicado. E a outra parte que foi falado, e o governo tem falado muito, que é as PEI, as escolas integrais do estado de São Paulo. Ele fala que saiu de 300 para 3 mil, que é um número parece que positivo. Só que ele transforma em escola em período integral, mas com a mesma estrutura que tinha antes. Então se uma escola tinha 3 turnos, suponhamos de 300 alunos, né, cada turno, então você vai chegar a quase 1.000 alunos, todo mundo junto, com a mesma estrutura de profissionais, de professores, de merendeiros. Então existe uma reclamação enorme nessas escolas que se transformaram em escola em período integral, porque simplesmente teve a mudança. O aluno fica período integral, né, como a escola, o nome diz, mas a estrutura continua a mesma. Então, uma dificuldade enorme para os diretores de escola, para os profissionais que trabalham lá e que estão reclamando. Você tem que aumentar o número de escolas, né, já que é período integral. Infelizmente, está sendo dos mesmos equipamentos. E, no mais, agradecer pelo convite, esse debate, parabenizar mais uma vez o presidente Gilmar Cyr. Nós somos de partidos diferentes. Né? Ele tem o seu candidato, eu tenho os meus, mas é impressionante como que a gente se deu bem com outros deputados, né, que participaram bastante, Dirceu Dalben, doutora Damares, né, muitos deputados participando na sua região, mas eu acho que o orçamento do estado de São Paulo precisa aumentar essa participação popular. Inclusive os deputados participarem mais, porque é uma forma da gente corrigir, né, para a gente melhorar a distribuição desse dinheiro. Obrigado pelo convite. Obrigada, deputado. Deputado Gilmar Cyr Santos também. Agradecer também, mais uma vez, né, esse espaço, né, que sempre vocês, a TV Alesp, dá para a gente, para falar sobre orçamento, sobre essas reuniões que nós estamos fazendo em todo o estado de São Paulo, e dizer que não para por aqui, né? Nós vamos estar nessas 4 audiências públicas ainda, mas a pessoa pode continuar enviando as suas sugestões para o orçamento, né? Pode continuar enviando, que nós vamos pegar todas essas demandas, essas ideias que eles têm do orçamento, vamos compilar, vamos ver o que realmente pode ser feito e vamos cobrar. Nós entendemos, nós temos visto nessas audiências do ano passado, que fizemos no ano passado, muitas demandas, muitos pedidos foram atendidos e foram colocados nesse orçamento que já está sendo executado. E nós queremos que nós não fiquemos somente de ouvir, vamos trabalhar, não vamos conseguir colocar todos no orçamento, mas muitas demandas queremos sim que no ano 2023 venham a ser executadas. Obrigado pelo convite, obrigado por nos assistirem e estamos à disposição. E mais uma vez a gente convida a população a participar das audiências públicas no portal da Assembleia Legislativa, que é oal.sp.gov.br. Você tem todo um caminho e a explicação para a participação virtual e também encaminhamento da sua demanda para o orçamento de 2023. Agradeço aos deputados Gilmar Cyr Santos, do Republicanos, e o deputado Enio Tato, do PT, que participaram do Alesp Cidadania de hoje, falando das audiências públicas do orçamento para o ano de 2023.
Se você quiser ver ou rever este programa da Rede Alesp, é só ficar ligado na nossa programação ou acessar o nosso canal no YouTube. Até a próxima!